E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício de verificação do Teorema de Gauss, ou se você preferir, do Teorema do Divergente. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Verifique o Teorema do Divergente utilizando a função vetorial V, ilustrada no quadro, e o cubo de aresta unitária localizado na origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas. Muito bem? Observe o quadro. Antes de começar a resolução desse exercício, vamos analisar melhor a função vetorial V fornecida. Perceba que esse campo vetorial possui uma componente Vx na direção do versor x, dada por y ao quadrado, uma componente Vy na direção do versor y, dada por 2xy mais e ao quadrado, e uma componente Vz na direção do versor z, dada por 2yz. No cubo de aresta unitária, eu já deixei ilustrado todos os versores da normal externa em cada face. Já já nós vamos explorar melhor essa figura. Para verificar o Teorema de Gauss, eu vou começar calculando o lado direito dessa igualdade. Para fazer isso, eu vou calcular inicialmente o divergente da função vetorial V. Nós já sabemos que, para realizar esse cálculo, basta realizar o produto escalar entre o operador diferencial vetorial del, que eu aqui ilustro no quadro, e a função vetorial dada em questão. Muito bem? A partir da definição do produto escalar, obtemos o seguinte resultado. Del x será aplicado a y ao quadrado mais del y aplicado em 2xy mais z ao quadrado mais del z aplicado a 2yz. Muito bem? Observe o resultado obtido. Vamos resolver o primeiro termo. Perceba que eu estou tomando a derivada parcial em relação a x. Portanto, y ao quadrado representa uma constante. Logo, o primeiro termo se anula. Muito bem? No segundo termo, nós estamos calculando a derivada parcial em relação a y. Logo, 2x representa uma constante e z ao quadrado também. Neste caso, a derivada parcial em relação a y deste termo nos dá simplesmente 2x. Muito bem? Lembre-se que z ao quadrado é uma constante e, portanto, a derivada parcial em relação a y de z ao quadrado é igual a zero. Muito bem? Mas a derivada parcial em relação à variável z de 2yz. Neste caso, 2y representa um termo constante. De acordo com a expressão fornecida, vemos que essa derivada parcial nos dá 2y. A partir de agora, eu vou calcular a integral ao longo do volume V do cubo de aresta unitária do divergente da função vetorial V dv. Muito bem? Então vamos escrever essa expressão. A integral ao longo do volume V do divergente da função vetorial V dv é igual à integral de 2x mais 2y vezes o elemento infinitesimal de volume dv, que eu posso substituir por dz dy dx. Analisando a figura ilustrada no quadro, vemos que, na variável x, os limites de integração são 0 e 1. O mesmo ocorrendo na variável y, eu vou de 0 a 1, e o mesmo ocorrendo na variável z, também de 0 a 1. Sendo assim, eu posso incluir os limites de integração com facilidade. Observe mais uma vez a expressão obtida. A partir de agora, eu vou resolver essa integral tripla, essa integral de volume da seguinte forma. Primeiro,
eu vou realizar a integração na variável z e vou obter um resultado. Esse resultado obtido, eu vou integrar posteriormente na variável y e vou obter um outro resultado. Esse último resultado eu vou integrar na variável x para obter a resposta final. Muito bem, adotando esse procedimento, vamos começar com a variável z. Perceba que a integral de 2x mais 2y em relação a z nos diz que esse termo, 2x mais 2y, representa uma constante nessa integração. Portanto, eu posso retirar a constante da integração e realizar a integral em dz. A integral em dz nos dá simplesmente z pelo teorema fundamental do cálculo de 0 a 1. Muito bem. Substituindo z por 1 e posteriormente z por 0 e subtraindo os resultados, nós vamos obter simplesmente 2x mais 2y. Logo, a expressão acima fica da seguinte forma: integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de 2x mais 2y dy dx. Muito bem. Observe a expressão obtida. Agora, eu vou integrar o resultado obtido em relação a y. Perceba que 2x representa uma constante nessa integração. Portanto, a integral de 2x em relação a y vai nos dar 2xy. A integral de 2y em relação a y vai nos dar 2y ao quadrado sobre 2 de 0 a 1. Muito bem. Mais uma vez, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos o seguinte resultado. Trocando y por 1, eu tenho 2x, 2 simplifica com 2, 2x mais 1, menos, substituindo y por 0, vemos que o resultado se anula. Logo, o resultado dessa integração nos dá simplesmente 2x mais 1. Sendo assim, a integral, através do volume V, do divergente da função vetorial v dv é igual à integral de 0 a 1 de 2x mais 1 dx. Muito bem. Caminhando para o final desse cálculo, obtemos o seguinte resultado agora. A integral de 2x em relação a x. Isso nos dá 2x ao quadrado sobre 2, mais a integral de dx, que é simplesmente x. De 0 a 1, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos o seguinte resultado. Simplificando 2 com 2, 1 ao quadrado mais 1, 2, menos 0, já que x igual a 0 anula o termo. Muito bem. Sendo assim, vemos que a integral ao longo do volume V, delimitado pelo cubo de aresta unitária, do divergente da função vetorial v dv é igual a 2. Muito bem. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. A partir de agora, o nosso propósito é o de mostrar que o fluxo desse campo vetorial V através da superfície fechada S, delimitada pelo cubo de aresta unitária, é igual a 2, justamente para verificarmos o teorema de Gauss. Para efetuar esse cálculo, eu vou segmentar o raciocínio. Primeiro, eu vou escrever o versor da normal externa de cada face, conforme ilustrado no quadro. A partir daí, eu vou realizar o produto vetorial da função vetorial v com o versor da normal externa correspondente. Vou calcular o fluxo em cada face e, a partir daí, vou somar os resultados obtidos para obter a resposta final. Vamos começar então.
Observe o versor N1. Ele está na mesma direção e sentido do eixo Y. Portanto, nós temos 0 x versor mais 1 y versor mais 0 z versor. O versor N2 está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y. Logo, o versor N2 é dado por 0 x versor mais menos 1 y versor mais 0 z versor. Muito bem? O versor N3 está na mesma direção e sentido do eixo Z. Então, nós temos N3 versor igual a 0 x versor mais 0 y versor mais 1 z versor. O versor N4 está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Então, nós temos N4 versor igual a 0 x versor mais 0 y versor mais menos 1 z versor. Muito bem? O versor N5 está na mesma direção e sentido do eixo X. Logo, N5 versor é igual a 1 x versor mais 0y versor mais 0 z versor. E o versor N6 está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Sendo assim, temos N6 versor igual a menos 1 x versor mais 0 y versor mais 0 z versor. Muito bem? A partir de agora, vamos efetuar o produto escalar entre a função vetorial V, ou campo vetorial V, e o versor da normal externa em cada face correspondente do cubo. Vamos começar, portanto, com o produto escalar da função vetorial V e o versor N1. A partir da definição do produto escalar, obtemos o seguinte resultado: y² vezes 0, 0, mais 2xy mais z² vezes 1, 2xy mais z², mais 2yz vezes 0, 0. Portanto, esse é o resultado obtido. Se nós estamos na face mais à direita, pois o cálculo foi efetuado com o versor N1, nessa face y permanece constante igual a 1. Portanto, obtemos 2x mais z². Muito bem? Produto escalar agora do vetor V, da função vetorial V, com o versor N2. Pelo mesmo raciocínio anterior, obtemos y² vezes 0, 0, mais 2xy mais z², que multiplica menos 1. Portanto, menos 2xy menos z², somando com 2yz vezes 0, que é 0. Mais uma vez, esse é o resultado obtido. Observe agora que o versor N2 é o vetor unitário da face mais à esquerda, face em que y permanece constante igual a 0. Sendo assim, o primeiro termo se anula e o resultado nos dá menos z². Muito bem? Produto escalar do vetor V com o versor N3. Pelo mesmo raciocínio, obtemos y² vezes 0 é 0, mais este termo vezes 0, 0, mais 2yz vezes 1, 2yz. Muito bem? O versor N3 é o vetor unitário da face mais superior. Nessa face, z permanece constante igual a 1. Portanto, o resultado nos dá 2y. Agora, produto escalar do vetor V com o versor N4. Observe a figura. O versor N4 está ilustrado na face mais inferior, na base do cubo de aresta unitária. Pelo mesmo raciocínio, obtemos, vamos lá, y² vezes 0, 0,
mais este termo vezes 0, zerou, mais este termo vezes menos 1, menos 2yz. Muito bem? Observe o resultado obtido. Agora, note que na base do cubo, nós estamos no plano XY. E no plano XY, z é igual a 0. Portanto, esse produto escalar é nulo. Muito bem? Agora, produto escalar da função vetorial v com o versor n5. Mais uma vez, aplicando o mesmo raciocínio, obtemos y² vezes 1, y², mais este termo vezes 0, zerou, mais este termo vezes 0, zerou. Muito bem? O versor n5 é o versor da face frontal. Ele está na mesma direção e sentido do eixo x. Então, nessa face, x permanece constante e igual a 1. Portanto, o resultado é justamente y². Muito bem? Produto escalar agora da função vetorial v com o versor n6, finalizando essa etapa do cálculo. O versor n6 está no quadro, então nós temos, pelo mesmo raciocínio, y² vezes menos 1, menos y², mais este termo vezes 0, zerou, mais este termo vezes 0, zerou. Muito bem? Perceba agora o seguinte, o versor n6 é o vetor unitário da face posterior do cubo. Perceba que eu estou exatamente no plano ZY, plano em que x é igual a 0. Isso não afeta o resultado, portanto, menos y². Muito bem? A partir de agora, eu vou calcular o fluxo dessa função vetorial v através de cada face. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. Então, fluxo na face do versor n1. Eu vou calcular a integral dupla através dessa superfície S1 do produto escalar da função vetorial v com o versor n1 ds1. Muito bem? Bom, o produto escalar nós já temos em mãos 2x mais z². Então, 2x mais z elevado ao quadrado, ds1. A área de um elemento infinitesimal de área ds nessa face pode ser obtido fazendo dx vezes dz. Então, nós temos aqui dx dz. Muito bem, observe a expressão obtida. Mais uma vez, x varia de 0 a 1, z também varia de 0 a 1, portanto, eu conheço facilmente os limites de integração. E a partir de agora, vamos resolver essa integral utilizando o mesmo raciocínio que utilizamos no cálculo do lado direito do teorema de Gauss. Muito bem? Então vamos lá. Eu vou integrar este termo em relação a z. Consequentemente, o resultado nos dá 2x sendo integrado em relação a z, nos dá 2xz, mais a integral de z² em relação a z, z³ sobre 3, de 0 a 1. Isso vai nos dar 2x mais 2x mais 1/3 menos o resultado quando z vale 0, que é justamente 0. Portanto, obtemos aqui a integral agora de 0 a 1 de 2x mais 1/3, resultado obtido em relação a x. Muito bem? Integrando agora em relação a x. A integral de 2x em relação a x nos dá 2x² sobre 2 mais
A integral de 1/3 em relação a x nos dá x sobre 3, também de 0 a 1. Então aqui eu vou obter, cancelando 2 com 2, 1 ao quadrado 1, mais 1/3, menos o resultado quando o x é 0, que é justamente 0. Enfim, esse cálculo nos dá 4/3. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos destacá-lo aqui no quadro. Fluxo na primeira face. Eu tenho justamente 4/3 como resultado. Muito bem. Dando sequência, vamos agora calcular o fluxo φ2 na face cujo versor da normal externa é o versor N2. Então, nós temos φ2, superfície S2, versor N2, ds2. Muito bem? Bom, o produto escalar já está no quadro. Eu tenho menos z ao quadrado. Então, integral, menos z ao quadrado, ds2. Vamos observar. ds2 é a face mais à esquerda. A área de um elemento infinitesimal nessa face é obtida fazendo dx novamente vezes dz. Então, dx dz. Muito bem. Os limites de integração são os mesmos, de 0 a 1. Mais uma vez, vamos efetuar os cálculos. A integral de menos z ao quadrado em relação a x, menos z quadrado x, de 0 a 1. Muito bem, quando x vale 1, eu vou obter menos z quadrado, menos o resultado quando x é 0, mais uma vez, justamente 0. Portanto, isso nos dá integral de 0 a 1 de menos z elevado ao quadrado dz. Muito bem? A integral de menos z ao quadrado dz vai nos dar menos z elevado ao cubo sobre 3 de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, menos 1/3. Muito bem? Menos 1/3. Vamos deixar claro o resultado aqui, menos 1/3, e destacá-lo aqui no quadro. O fluxo, através da segunda face, nos deu o resultado menos 1/3. Vamos agora para o fluxo φ3. φ3, superfície S3, versor N3, ds3. Produto escalar já se encontra no quadro, 2y. Então, tenho integral, 2y. ds3 agora, vamos lá. ds3 está associado ao versor N3, portanto, nós estamos na face superior. Perceba que a área de um elemento infinitesimal de área ds3 nessa face é dado por, nós temos aqui um dy, certo? Vezes um dx. Portanto, dy vezes dx. E os limites de integração continuam os mesmos, de 0 a 1. Muito bem. Mais uma vez, resolvendo pelo mesmo método, a integral de 2y em relação a y, 2y ao quadrado sobre 2 de 0 a 1, simplificando 2 com 2, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos 1 como resposta. Sendo assim, temos a integral de 0 a 1 de 1, resultado já obtido, em relação a x. Muito bem, a integral em relação a x de dx nos dá simplesmente x de 0 a 1 e o resultado é igual a 1. Muito bem, evidenciando a resposta aqui no quadro, o fluxo dessa função vetorial v na face representada pelo versor N3 é igual a 1. Vamos agora para o fluxo φ4.
representado na figura pelo versor N4. Fluxo Φ4, superfície S4, versor N4, ds4. Muito bem? Produto escalar já se encontra no quadro, portanto, se o produto escalar é zero, o fluxo nessa face é nulo. Muito bem. Fluxo Φ4 igual a zero. Vamos para a face 5, representada na figura pelo versor N5. Muito bem, observe a expressão. Vamos à figura. Bom, primeiro, o produto escalar já está no quadro, integral de y ao quadrado ds5. A área de um elemento infinitesimal de área ds5 nessa face é calculado da seguinte forma. Então, nós temos aqui o versor N5. Então, nós temos um dz vezes um dy. Então, dz dy. Muito bem? Integrando y ao quadrado em relação a z. Isso nos dá y ao quadrado z, já que y ao quadrado é uma constante. De 0 a 1, os limites de integração são os mesmos. Muito bem? E isso nos dá, trocando z por 1, y ao quadrado, menos o resultado quando z é zero, justamente zero. E com isso, obtemos a integral de 0 a 1 de y ao quadrado em relação a y. Muito bem? Essa integral nos dá y ao cubo sobre 3 de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos como resposta 1/3. Vamos evidenciar o resultado. Observe mais uma vez os cálculos realizados, o resultado obtido. O fluxo, portanto, nessa face, representado aqui por Φ5, é igual a 1/3. Caminhando para o fechamento desse exercício. Fluxo Φ6, superfície S6, versor N6, ds6. Muito bem? O produto escalar se encontra no quadro, integral, menos y ao quadrado, ds6. Nós estamos na face do cubo posterior. Nós temos a face anterior, a face posterior. Um elemento, a área de um elemento infinitesimal de área ds6 nessa face é dado por dy vezes dz. Então, dy vezes dz. Muito bem? Mais uma vez, vamos integrar em relação a y. Os limites de integração são os mesmos. Então, nós temos a integral de menos y ao quadrado em relação a y. Menos y ao cubo sobre 3. De 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos menos 1/3. Logo, nós temos agora a integral de 0 a 1 de menos 1/3 em relação à variável z. Bom, essa integral nos dá menos 1/3 vezes z de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, menos 1/3. Muito bem? Vamos evidenciar o resultado obtido. O fluxo Φ através da face representada pelo versor N6 corresponde a menos 1/3. Para finalizar o exercício, basta agora somar os fluxos obtidos. E eu represento essa soma por meio deste termo. Nós estamos calculando, fazendo esse somatório, a integral através da superfície fechada S do produto escalar da função vetorial v com o versor n ds. Portanto, o fluxo
dessa função vetorial através dessa superfície fechada S é igual ao somatório de todos os resultados obtidos. Perceba que 1/3 com menos 1/3 cancela, 0 não contribui no somatório, 4/3 menos 1/3 nos dá 3/3, que é igual a 1, 1 mais 1, 2, como era de se esperar. Muito bem, observe o resultado obtido, portanto, 2 é igual a 2, verificamos o teorema de Gauss ou teorema do divergente. Com isso eu encerro este vídeo, até a próxima.